Há momentos na vida em que tudo começa a se transformar, não de repente, mas como uma corrente silenciosa que está arrastando o que não tem mais um lugar em seu caminho. Você deve ter notado como alguns relacionamentos que pareciam fundamentais começam a desaparecer sem uma razão aparente. É como se o mundo que você tivesse construído peça por peça começou a desmoronar, deixando um espaço vazio difícil de preencher. Mas o que realmente significa isso, isolamento? Porque quando desejamos estabilidade, a vida nos leva à solidão? A resposta não é simples, mas também não é negativa. Essa partida não é uma punição ou um sinal de que você falhou em alguma coisa. É, em vez disso, um processo necessário, um estágio em que o universo oferece a oportunidade de se encontrar. Nós nos apegamos ao que sabemos, o que nos é familiar, mesmo quando essas conexões não nos dão mais o que precisamos. No entanto, a vida tem uma maneira sábia de limpar o caminho quando é hora de evoluir. Imagine que você está em um lugar cheio de vozes, risadas e barulho. No meio de todo esse caos, você mal consegue ouvir um sussurro. Mas quando a agitação sai e a sala fica em silêncio, esse sopro fraco se torna algo claro e claro. Esse sussurro é sua própria voz, a verdade que sempre esteve em você, mas que até agora estava escondida por trás das expectativas, ruído externo e influência dos outros. Enquanto ouvia essas palavras, diga-me algo. Você também viveu um momento, um tempo em que tudo parecia ter parado, como se o universo tivesse pausado para que você pudesse se encontrar consigo mesmo. Como você enfrentou esse silêncio? Eu adoraria ler sua história nos comentários. Eu poderia até inspirar outras pessoas que estão passando por algo semelhante. E se essa mensagem fizesse sentido para você, se tocou em algo dentro, aproveite esse momento e assine o canal. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo tem valor para você e me incentiva a continuar criando reflexões como essa. Lidere você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Hoje e me diga, de que cidade você está me observando? Será bonito saber até que ponto essa conexão está chegando. Muitas vezes, analisamos as respostas que só podem ser encontradas dentro de nós. Acreditamos que a empresa, o amor e a validação dos outros preencherão as lacunas que sentimos, mas o que realmente não temos não está no exterior, mas no que esquecemos de nós mesmos. A solidão não é uma condenação, mas o terreno fértil onde essa memória pode ressurgir. Este caminho não é fácil. Ele nos enfrenta com aquelas partes de nós que ignoramos ou evitamos, porque no meio da rotina e nas distrações diárias é fácil ignorar o que dói ou o que não se encaixa. Mas na calma da solidão, não há como escapar. Esse vácuo que você acha que não é a falta de algo externo, mas um sinal de que existem aspectos do seu ser que precisam ser vistos, entendidos e curados. É natural resistir a esse processo. Deseja preencher-lo com qualquer coisa que retorne a sensação de conexão. Mas e se esse estágio fosse um presente? E se essa pausa fosse a oportunidade de construir um relacionamento mais autêntico consigo mesmo? Como uma árvore não se enraiza na superfície, mas afunda na escuridão da terra para encontrar sua força, você também precisa desse tempo para crescer das profundezas do seu ser. A partida de outros não é uma negação, mas uma reorientação. É como se o universo sussurrasse: pare, observe dentro de você. Tudo o que você precisa já está lá. Na solidão, as respostas nem sempre chegam imediatamente, mas as perguntas que realmente importam surgem. Que aspecto do seu ser você está evitando olhar? Que cobranças você precisa liberar para continuar seu caminho? O que realmente faz você se sentir vivo e em harmonia, não com o exterior, mas consigo mesmo? Esse isolamento é mais do que um simples vazio. É um santuário, embora às vezes pareça o contrário. É o espaço em que você pode se livrar dos papéis que assumiu,
as demandas que impuseram a você e os relacionamentos que não vibram mais com a pessoa que você está se tornando. É aqui que você pode se encontrar novamente com a faísca única que sempre esteve em você, livre de definições e limitações. E quando você se reconecta com essa faísca, tudo começa a mudar. Não porque o mundo exterior se transforma magicamente, mas porque você se transforma. É natural sentir a urgência de acelerar esse processo, escapar da solidão o mais rápido possível. Mas o crescimento tem seu próprio ritmo. É como uma semente que não pode forçar seu surto mais cedo. Precisa de escuridão, paciência e o momento certo para florescer. E o mesmo vale para você. Este período não é uma punição ou uma pausa sem sentido, é uma preparação. Você está sendo guiado para algo maior, e esse isolamento é a terra em que está fortalecendo as raízes que apoiarão sua expansão. Nesse espaço, você começa a entender que nunca esteve sozinho. As conexões externas podem ter enfraquecido ou ausente, mas a conexão consigo mesmo, com sua essência e com o universo, sempre esteve lá. É aqui que você descobre que a verdadeira empresa não depende dos outros, mas do relacionamento que você tem consigo mesmo. E esse relacionamento é a base em que todas as conexões genuínas em sua vida serão construídas. Não tema esse processo. Não tente acelerá-lo. Permita-se estar presente neste momento, mesmo que seja desconfortável, embora a incerteza o rodeie, porque é precisamente aqui onde você encontrará a clareza que o barulho do mundo não pode lhe dar. É aqui que você reconhecerá que a plenitude, o amor e a conexão que você procurou muito de você sempre esteve dentro de você, esperando para serem descobertos. Quando chegar a hora, os relacionamentos certos aparecerão em sua vida. Eles não serão como antes, porque você não será o mesmo. Eles serão reflexos autênticos de sua essência, de sua evolução, de sua verdade. Mas até que isso aconteça, esse espaço é seu. É um processo de transformação, uma oportunidade de reconstruí-lo. Quando você olha para trás, perceberá que esse isolamento não era um obstáculo, mas o caminho que o levou a si mesmo. Às vezes, as mudanças mais profundas ocorrem em silêncio, sem grandes sinais visíveis, mas com uma intensidade que ressoa no mais profundo do seu ser. Não é uma virada repentina, mas um ajuste progressivo, como se algo dentro você estivesse lentamente reorganizando. À medida que as placas tectônicas se movem sob a superfície, essa transformação interna pode não ser evidente imediatamente, mas tem o poder de alterar completamente a estrutura de sua vida. Essa mudança não é apenas emocional ou mental, mas também vibracional. É um reajuste de energia que redefine sua conexão com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Você pode começar a perceber que certos links que lhe pareciam antes agora são pesados. As conversas que fluem naturalmente parecem forçadas. Os espaços onde você se sentiu em casa agora geram desconforto. Não é o mundo quem mudou, é você. Sua energia não vibra mais na mesma frequência e, como resultado, seu ambiente reage a esse ajuste, às vezes sutil, às vezes abruptamente e desconcertante. Não é um processo que você pode parar, porque não é uma escolha consciente, mas uma evolução inevitável. Você está sendo preparado para algo maior, para uma versão mais autêntica de si mesmo. A energia que define sua existência está sendo refinada, como um instrumento que precisa ser ajustado para alcançar seu melhor som. Você pode ter se perguntado por que esse processo não é mais simples, por que parece estar acompanhado por confusão e dor. A realidade é que a transformação sempre implica um certo desconforto. Você não pode renascer sem liberar o que foi uma vez, e esse desapego nunca é fácil. É como a cobra que move sua pele. Ele não faz isso por opção, mas porque faz parte de seu crescimento.
A pele antiga não pode mais sustentar sua expansão e, embora o processo possa ser desconfortável, é absolutamente necessário. Você também está passando por uma renovação profunda, deixando para trás relacionamentos, crenças e hábitos que não estão mais alinhados com a pessoa que você está se tornando. Pode parecer que você está perdendo mais do que está ganhando, mas na realidade, o que está acontecendo não é uma perda, mas uma libertação. Tudo o que desaparece faz isso porque não se encaixa mais na vibração que você está começando a sustentar. É como se sua energia estivesse passando por um filtro que deixasse apenas o essencial, eliminando o que não o define mais. E embora esse processo possa parecer difícil, também é profundamente libertador, porque no final, o que resta é uma versão mais pura e alinhada consigo mesmo. Pode ser os relacionamentos que anteriormente você é estranho para você. Não porque algo está errado com essas pessoas, mas porque seus caminhos não ressoam mais com os seus. Isso não significa que você deve cortar os laços ou se isolar, mas precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que o leva e o que o mantém amarrado ao passado. Esse processo não é o fim de algo, mas o início de um novo estágio em que apenas o autêntico tem espaço para crescer. Às vezes, o maior ato de coragem é liberar o que não tem mais espaço em sua vida, embora dói, mesmo que implique caminhar apenas por um tempo. Essa mudança de energia não apenas transforma a maneira como você se relaciona com os outros, mas também com o relacionamento que você tem consigo mesmo. Aqueles pensamentos que você aceitou anteriormente sem questionar, agora despertam dúvidas. As emoções que você costumava enterrar agora emergem fortemente, exigindo ser reconhecido. É como se uma luz interior acenda, iluminando partes de você que anteriormente permaneciam ocultas. Pode ser desconfortável enfrentá-los, mas é uma etapa essencial, porque somente quando você olha para as sombras, você pode entender las e apenas aceitar las, você pode seguir em frente. É essencial lembrar que esse processo não tem um ponto final. Não é um caminho com um objetivo definido, mas um ciclo contínuo de transformação. Sempre haverá uma nova versão sua esperando para ser descoberta. E embora isso possa parecer esmagador, é também o que faz a vida ter profundidade, significado e evolução constante. A cada fase deste ciclo, você aborda mais sua essência, para a verdade interna que estava esperando para ser ouvida. Você pode perguntar como atravessar essas mudanças sem sentir que perde o curso, como avançar sem incerteza. A chave é não resistir ao processo, mas fluindo com ela. O fluxo não significa se render, mas confiar. Confie que cada experiência, mesmo a mais difícil, está moldando você para algo maior. Confie que cada passo, embora incerto, esteja aproximando o da pessoa que você está destinado a estar. Imagine um rio que vai para o oceano. Apesar dos obstáculos, a água sempre encontra seu caminho. Você também está se movendo em direção a algo maior e, embora nem sempre possa ver o destino claramente, pode ter certeza de que está avançando na direção certa. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa estar disposto a dar o próximo passo, para permitir que a transformação aconteça, mesmo que você ainda não entenda completamente seu objetivo. Essa renovação de energia é um lembrete de que você não está aqui para permanecer o mesmo, mas evoluir, expandir e descobrir facetas de si mesmo que você nunca imaginou. E embora esse caminho às vezes pareça solitário, é precisamente nesse espaço de silêncio onde você encontrará sua verdadeira força. Um dia, você olhará para trás e entenderá que cada despedida, todas as mudanças inesperadas, toda emoção intensa eram peças-chave em seu processo de crescimento. E você entenderá que esse despertar não foi algo que aconteceu com você, mas algo que nas profundezas do seu ser pediu para se transformar.
Você não precisa entender todos os aspectos do que acontece neste momento ou encontrar todas as respostas imediatamente. A única coisa que realmente importa é confiar que você está no lugar exato onde deveria estar. Embora o processo seja desafiador, é o caminho que o leva à autenticidade, à verdadeira essência de quem você é. E a cada etapa você descobrirá que nada que se foi realmente essencial. Para aqueles que estão destinados a algo maior, há um ponto em que tudo parece parar. Não porque não há progresso, mas porque as referências que anteriormente servem como guia não fazem mais sentido. É como se as ferramentas que você costumava orientar tivessem perdido a utilidade deles, deixando você na frente de um novo horizonte, impossível decifrar com os métodos do passado. Esse vazio, embora desconfortável, não é um obstáculo, mas uma transição. É o sinal de que eles estão se preparando para um objetivo que vai além do comum, uma chamada que requer entrega total. E quando você vai em direção a algo transcendental, as distrações se tornam peso desnecessário. Os relacionamentos, compromissos e expectativas que pareciam fundamentais começam a parecer correntes, não porque são negativos, mas porque não estão mais em sintonia com o caminho que se abre diante de você. Nesta fase, a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade, um espaço onde você pode redescobrir, onde influências externas se dissipam e apenas as cores da sua verdadeira identidade permanecem. É natural resistir a essa mudança. Ansiamos o tempo todo, nos sentimos conectados, encontramos segurança em nossos laços com os outros. Mas o que acontece quando esses links começam a se afastar do seu propósito? Como reagir quando o próprio universo intervém para lembrá-lo de que sua missão é grande demais para compartilhar lá com aqueles que ainda não estão prontos para viajar com você? Este é o momento em que muitos sentem incerteza, sem perceber que, na realidade, estão sendo lançados. Libertado de tudo o que os impede de avançar, pense em um navio prestes a navegar em direção a um destino inexplorado. Antes de realizar a viagem, é necessário se livrar de qualquer carga desnecessária, de tudo o que pode desacelerar a jornada. À primeira vista, esse destacamento pode parecer uma perda, até doloroso, porque implica deixar para trás coisas que antes eram valiosas, mas na realidade é um ato de preparação, uma confirmação de que você está pronto para um novo capítulo que requer sua energia e comprometimento máximo. É assim que esse período de isolamento opera, não como uma punição, mas como um processo de transformação. A chamada que ressoa dentro de você não é comum. É uma energia poderosa que o leva a sair do familiar, deixar para trás as estruturas que uma vez lhe deram estabilidade, mas agora limitam seu crescimento. Você não veio a este mundo para viver em mediocridade. Você está destinado a deixar uma marca, para construir algo que transcenda sua existência. E essa missão não pode ser feita se sua abordagem estiver dispersa em muitas direções. Você pode perguntar como conciliar esta chamada com a necessidade inata de conexão, com o desejo de amar e ser amado. A resposta não é simples, porque o amor que você está procurando não está em relacionamentos convencionais. Neste ponto da sua viagem, o amor não é algo externo, mas um estado interno. É a força que o leva, que o sustenta e o guia até nos momentos de incerteza. Esse amor não depende de outra pessoa, mas do relacionamento que você cresce consigo mesmo e com o propósito que queima dentro de você. E esse objetivo tem um peso que nem todos estão prontos para carregar. Não porque eles não tenham algo, mas porque ainda não é o tempo deles. Este é o desafio daqueles que foram chamados de algo maior. Aprender a andar sozinho, não como um ato de isolamento, mas como uma demonstração de confiança. Confie que o caminho será exibido no momento certo, no qual as conexões que realmente importam virão quando necessário. Mas até então, esse aparente vazio não é uma punição,
mas uma oportunidade. Um espaço que permite alinhar cada parte do seu ser com a missão que o espera. Quando tudo parece parar, quando os relacionamentos são diluídos e a estrada se torna incerta, isso não significa que você está falhando. Isso significa que você está sendo redirecionado. É como se o universo estivesse limpando seu espaço para que você possa se concentrar no que realmente importa. E o mais importante, nem sempre é evidente imediatamente. Ele se manifesta em sussurros, em intuições, naquele sentimento de que algo maior está em processo. Este tempo de solidão aparente não é preenchê-lo com distrações, mas aproveitar isso como um laboratório onde você pode explorar, confundir, aprender e evoluir. É natural que o medo pareça. Medo de perder o que você tem, não para encontrar o que deseja. Andar sozinho em um mundo que parece construído para a multidão. Mas o medo não é seu inimigo, mas um sinal de que você está cruzando um limiar, que está deixando para trás o que é conhecido por se aventurar no desconhecido. E está lá, no incerto, onde a verdadeira transformação acontece. Não porque o universo faz isso por você, mas porque nesse espaço você descobre o que é realmente capaz de alcançar. O objetivo não é um destino final, nem uma meta que você atinge e depois pare. É um caminho constante, uma série de decisões que você toma todos os dias para se alinhar com a verdade que você tem por dentro. Nem todo mundo está pronto para esse caminho, mas você não veio aqui para seguir a multidão. Você veio a este mundo para liderar, abrir caminhos inexplorados, para demonstrar o que é possível quando você decide seguir o chamado do seu interior, mesmo que isso implique caminhar apenas por um tempo. Mas quando você olha para trás, entenderá que essa solidão não era um castigo, mas uma bênção. Cada relacionamento que desapareceu, todas as portas que fecharam, todo momento de incerteza fazia parte do processo de preparação. Você não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou clareza e propósito. E quando o momento for adequado, as conexões que estão realmente alinhadas com você reaparecem. Não é como distrações que o desviam do caminho, mas à medida que os parceiros andam ao seu lado. Eles não estarão lá porque dependem de você, mas porque entendem a missão que você carrega para dentro. Agora, você não precisa ter todas as respostas ou ver todo o panorama claramente. Você só precisa confiar que cada etapa o aproxima do destino certo. Embora o caminho pareça solitário, na realidade, está levando você exatamente para onde você deveria estar. E quando você chegar, você descobrirá que não é mais o mesmo. Você será mais forte, mais consciente, mais conectado à verdade de sua essência. Porque esse estágio não marca um fim, mas o começo de algo muito maior. Quando você experimenta um crescimento profundo, inevitavelmente, o mundo ao seu redor também muda. Os relacionamentos que anteriormente fluíram naturalmente podem começar a parecer diferentes, como se não se encaixassem mais no mesmo espaço. Não porque eles são negativos ou incorretos, mas porque sua energia mudou e não vibra mais na mesma frequência. Esse atraso não é um erro, mas um sinal de evolução. É como se o seu ser interno, ao expandir, empurrou os limites que anteriormente pareciam confortavelmente. E é nesse ponto que muitas pessoas sentem que estão perdendo algo importante. Mas o que parece ser uma perda, na realidade, é um lançamento. Os laços que se dissolvem, as conexões que são enfraquecidas, não desaparecem porque você falhou. Eles simplesmente cumpriram seu propósito e espaço para algo mais alinhado com seu novo estágio. Embora o processo possa ser doloroso, também é uma oportunidade de receber o que realmente ressoa com você. Imagine um rio que mude seu curso. A princípio, a água parece transbordar sem direção, como se não soubesse para onde fluir. Mas com o tempo, encontra um novo canal, que reflete sua natureza real. O mesmo acontece com você. À medida que sua energia muda,
Tudo o que não flui mais em harmonia com você começa a desaparecer. E embora isso possa parecer uma pausa, na verdade é uma integração mais profunda de sua verdadeira identidade. Você não pode avançar se ainda estiver agarrado a uma versão sua que já deixou para trás. É fácil querer sustentar o conhecido, aqueles relacionamentos que antes lhe deram estabilidade, mesmo quando eles não se encaixam mais em sua vida. Mas crescer significa liberar, confiar e abrir espaço para o novo chegar. E o que está por vir será muito mais autêntico, mais alinhado e mais poderoso do que tudo o que você deixou para trás. Mas quantas vezes você se apega a um lugar ou um relacionamento por medo do desconhecido? Quantas vezes você ignorou essa sensação interna de mudança apenas porque era mais fácil ficar onde você estava? Este é o verdadeiro desafio do crescimento. Aprenda a liberar mesmo quando a incerteza o cerca. Essa incompatibilidade que você percebe em seus relacionamentos não é uma rejeição, mas um sinal de que você está avançando, que está deixando para trás a dinâmica que não está mais alinhada com você. E embora esse processo possa parecer sozinho, é realmente um lembrete de que a vida não é feita para a imobilidade. Você está aqui para se transformar, evoluir, descobrir novas versões de si mesmo. Nada na natureza permanece o mesmo. Resistir a essa mudança apenas prolonga o sofrimento. Às vezes, as pessoas que estão ao seu lado não podem continuar no seu caminho, não porque eu não te amo, mas porque a jornada deles é diferente da sua. E tudo bem, você não precisa se apegar a ninguém. As conexões que são realmente significativas encontrarão o seu caminho de volta para você quando for a hora certa. E aqueles que não o fazem estavam simplesmente destinados a cumprir um ciclo. O que você percebe como vácuo nada mais é do que um espaço aberto para algo novo. Talvez em algum momento você esteja sendo feito se estiver cometendo um erro. Se esse processo de alteração significa que você não é suficiente ou que fez algo errado. Mas essa transformação não é um reflexo do seu valor. É uma reconfiguração necessária para que você possa estar em harmonia com a pessoa que está se tornando. A partir dessa autenticidade, embora às vezes solitária, você pode criar as conexões mais significativas e genuínas. Pense em uma floresta, onde as árvores devem liberar suas folhas para dar lugar a novos galhos. Não porque os antigos eram inúteis, mas porque já cumpriram sua função. Os relacionamentos funcionam da mesma maneira. Aqueles que não ressoam mais com você não são ruins ou errôneos, eles simplesmente cumpriram seu objetivo. E quando eles os liberam, você não apenas se permite crescer, mas também dá espaço para que outras pessoas sigam seu próprio caminho. Porque o amor verdadeiro não se incorrer, grátis. E embora agora pareça que você está perdendo alguma coisa, você está realmente criando espaço para algo muito mais alinhado com quem você é neste momento. Esse processo não significa que você nunca encontrará conexões profundas. Pelo contrário, é um convite a receber relacionamentos mais autênticos, mais relacionados à sua essência. Mas antes que essas novas conexões cheguem, você deve permitir se passar por esse processo de libertação. Não como um ato de separação, mas como uma manifestação de autoestima. Quando você se permite ser quem você realmente é, dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Embora esse caminho não seja linear, cada passo que você dá mais perto da plenitude do seu ser verdadeiro. Haverá dias em que você se sentir em paz com essas mudanças e outras pessoas em que a solidão parece esmagadora. Mas em cada estágio, lembre-se, você não está perdendo nada, está ganhando espaço para tudo o que está por vir. Não importa o quão incerto o caminho pareça, cada passo que você dá em direção à sua verdadeira essência é um sinal de crescimento. Não é a quantidade de conexões que você mantém, mas a autenticidade de cada uma delas. Porque o que realmente nutre não é a quantidade, mas a qualidade do que resta.
Quando os relacionamentos são transformados ou desbotados, é fácil cair na armadilha de falhas. Pergunte se você fez algo errado, se você poderia ter evitado certas alterações. Mas esse processo não tem nada a ver com erros, mas com a evolução. Não é um castigo, mas um convite para crescer. Iminente o que não ressoa mais com você, não significa que algo falhou, mas que você mudou, que você se expandiu além do que sabia antes. E nessa expansão, inevitavelmente, algumas peças param de se encaixar. Mas isso não é perda, é transformação. Agora, pode parecer que há mais despedidas do que as boas-vindas, que você está deixando para trás o que está ganhando. No entanto, com o tempo, você entenderá que cada pessoa que se mudou, todo link que mudou, todo momento de silêncio era uma parte necessária do seu processo. Você não foi rejeitado, você foi libertado. E nessa liberdade, você encontrou o espaço necessário para florescer, para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo. Não há pressa. Não há necessidade de preencher o espaço vazio com conexões superficiais. Tudo o que realmente importa virá quando você precisar chegar. Essa incompatibilidade, por mais desconfortável que seja, o sinal de que você está se alinhando com algo maior. Algo que responde à sua energia, à sua verdade, à essência que você começou a se recuperar. Porque as conexões que são realmente destinadas a você não surgirão do medo de ficar sozinho, mas da plenitude de ser quem você realmente é. Esse é o presente que a mudança traz. Um lembrete de que cada transformação, embora incerta, está levando você a algo mais profundo, mais autêntico, mais alinhado com sua essência. Quando tudo o que você sabe começa a desmoronar, surge uma verdade inevitável. Você só permanece consigo mesmo. Não há distrações, sem papéis impostos, sem expectativas dos outros. E nesse espaço silencioso surge a pergunta inevitável: o que resta quando tudo acontece? A resposta não aparece imediatamente. Mas com o tempo, você descobre algo que sempre esteve lá, embora nunca o tenha visto claramente. Você não é a versão que busca a aprovação ou a que se adapta a se encaixar, mas a essência mais pura, que não precisa ser validada para saber que é suficiente. Este momento não é um vácuo, é uma reunião, uma oportunidade de vê-lo como você é, sem os filtros do que os outros esperam de você. No começo, o silêncio pode parecer esmagador, como se você não soubesse o que fazer tanto espaço. Mas nessa pausa, nessa calma, você começa a se lembrar de algo fundamental. Você nunca se perdeu. Você estava apenas indo para casa. Mas o silêncio não é um inimigo, mas um parceiro que o convida a explorar o mais profundo do seu ser. Durante muito tempo, o ruído externo tem sido mais forte que sua própria voz, fazendo você ignorar as partes essenciais de si mesmo. Agora, nessa quietude, você tem a oportunidade de ouvir claramente. Ao olhar para dentro, você percebe que gastou boa parte da sua vida procurando por fora do que sempre esteve dentro. Você acreditava que o amor, a aceitação e o sentimento de pertencimento dependiam dos outros, como se pudessem completar o que você sentia que estava perdendo. No entanto, nessa solidão, você entende que nenhuma resposta externa pode preencher um vazio que somente você pode curar. O amor que você anseia e a conexão que você deseja não pode vir de outro se eles não nasceram dentro de você antes. Todo link verdadeiro é construído com base na autoestima. É fácil cair na armadilha de acreditar que você precisa de alguém que faça você se sentir completo, mas isso é uma ilusão de que eles sempre nos ensinaram. A sociedade transformou a solidão em algo que deveria ser evitado, como se fosse um sinal de fracasso. Mas ficar sozinho não é uma falta, mas uma oportunidade inestimável. É um presente que a vida oferece que você aprenda a sentir o suficiente por si mesmo, sem depender da presença ou validação de qualquer outra pessoa. Porque você é suficiente. Você sempre foi. Agora pare por um momento e pense:
O que você faria se soubesse com absoluta certeza que não está perdendo? Como suas decisões mudariam se, em vez de preencher um vácuo, simplesmente agisse de um lugar de plenitude? Aqui está o poder de aprender a estar consigo mesmo. Não se trata de alcançar um estado de perfeição, mas aceitar cada parte de si mesmo, mesmo aqueles que você rejeitou anteriormente. Está olhando para frente e abraçando-os não porque eles são perfeitos, mas porque fazem parte de quem você é. É entender que você não precisa mudar para ser valioso. Este processo não é fácil, requer coragem. Significa enfrentar seus pensamentos mais profundos sem distrações, sem fuga. Mas nesse ato de coragem, você encontra algo que nenhuma outra pessoa pode lhe dar: paz. Não é a paz que depende de tudo em ordem, mas do que nasceu de confiança em si mesmo. A verdadeira paz não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que você pode estar bem mesmo no meio do caos. Essa revelação muda completamente a maneira como você se relaciona com os outros. Quando você descobre que está completo para si mesmo, você para de esperar que outras pessoas preencham espaços dentro de você. Os relacionamentos não nascem mais da necessidade, mas da escolha. Você não está mais procurando alguém para salvá-lo, para fazer você validar ou fazer você se sentir amado, porque esse amor que você já encontrou dentro. Isso não significa que você deve se afastar das conexões humanas, mas agora você as vive da liberdade. Você não está com alguém porque precisa, mas porque realmente quer compartilhar sua vida. E quando isso acontece, tudo muda. Não apenas em seus relacionamentos, mas na maneira como você se vê. E o que você criticou antes perde o poder sobre você. Os ideais inatingíveis que você impôs uma vez começam a desaparecer. Não porque você parou de crescer para crescer, mas porque entende que a perfeição não é um requisito para merecer amor. O valor não é obtido de outros. Ele viveu dentro de você o tempo todo, na esperança de ser descoberto. Nesta fase de lembrança, você começa a ver que estar sozinho não é uma convicção, mas uma oportunidade. Porque quando você está consigo mesmo, sem máscaras ou demandas externas, você pode distinguir mais claramente o que o fortalece e o que não ocorre mais em sua vida. Nada disso acontece instantaneamente. É um passeio íntimo que exige tempo, bondade e um olhar sincero por dentro. Mas cada passo se aproxima de uma compreensão mais real de sua essência. Não há objetivo definitivo nem ponto final. A evolução é constante. E em cada fase, você encontra fragmentos de você que revelam sua capacidade de resistir, se adaptar e se reconstruir por dentro. Essa capacidade não é um presente dos outros. É o resultado de sua coragem, tendo enfrentado você sem fugir na sua sombra e ter emergido com uma nova perspectiva sobre você. Quando você obtém essa consciência, tudo muda. O silêncio, anteriormente temido, torna-se o lugar onde sua força foi cultivada. A solidão não era punição, era preparação. Todas as noites de dúvida, todo o galpão de lágrimas, fazia parte de um processo sagrado que o trouxe aqui. E a partir deste lugar, você pode olhar firmemente para o futuro. Não porque você tem todas as certezas, mas porque aprendeu a confiar em sua capacidade de avançar, mesmo em incerteza. Isso não é despedida, é um renascimento. É o momento em que você para de olhar para fora o que ele sempre viveu dentro de você. É quando você entende com certeza que não precisa de metades estranhas, porque já é um todo. E a partir dessa totalidade, você começa a construir não apenas links mais autênticos, mas uma vida enraizada em seu relacionamento mais profundo, aquele que você mantém com você. O carinho que nasce desse processo não desaparece ou depende de condições externas. É constante, é verdade. Esse amor o segura, o empurra para a frente, oferece uma direção. E com ele você pode enfrentar qualquer coisa, porque você sabe disso, independentemente do palco, você é suficiente. Não porque alguém afirmou isso para você,
mas porque você descobriu você mesmo. O caminho daqueles que foram chamados nunca é simples. À medida que você ainda avança, você entende que o isolamento não estava vazio. Foi o abrigo que o protegeu enquanto sua luz preparava para brilhar. Dentro de você há uma faísca indestrutível, uma chama que deve ter cuidado antes de ser compartilhada. Desta vez, por si só não foi a desconexão, era um abrigo, um espaço onde você pode se juntar a todas as suas peças, reconstruí-lo em silêncio e emergir finalmente como a versão mais completa e real de quem você é realmente. E nesse silêncio que parecia vazio, o universo o protege. Não porque duvida da sua capacidade, mas porque reconhece que tudo tem seu momento preciso. Neste momento, seu objetivo não é agir, mas se preparar. Você não precisa resistir a essa quebra ou forçar o que não deve vir. A única coisa que é solicitada é a confiança. A confiança de que esse processo, embora incompreensível às vezes, faz sentido. Muitas vezes, a solidão é apresentada como uma barreira, como se sua resistência fosse medida. Mas não é um obstáculo, é um sinal de cuidado. É o universo indicando que esse período é essencial para você se reconstruir, para que você cure o que estava escondido e se transforme em quem você sempre estava destinado a ser. Você não pode compartilhar uma chama sem aprender a mantê-la viva na escuridão. É neste aparente deserto interior onde essa capacidade é despertada. Pense no céu. Embora as estrelas pareçam solitárias, elas estão entrelaçadas por uma força invisível, uma harmonia que as une além da distância. É assim que esse processo funciona. Mesmo se você parecer isolado, há algo mais antigo que o segura. É uma presença silenciosa, inexplicável, mas perceptível. Essa conexão com o divino não é interrompida, mesmo quando tudo parece escuro. Sempre existiu e permanecerá lá. Este isolamento não marca seu fim. É uma parte essencial do caminho, necessário para você absorver cada lição, cada transformação, toda a verdade que nasce dentro de você. Quando o universo o aposenta, não é para puni-lo, mas para conhecê-lo. É um gesto de confiança. Você precisa primeiro abraçar sua luz, antes de oferecê-la ao mundo. Porque essa faísca não é obtida lá fora, nascido em seu núcleo, naquela esquina esquecida que você só pode ver quando realmente para. Então, faça a si mesmo esta pergunta: o que você realmente deseja entregar ao mundo? É algo que brota da escassez, pelo desejo de ser aprovado, ou surge da mais pura de sua essência, pela certeza de que você tem algo verdadeiro para compartilhar? Esta sessão é a sua ocasião para descobrir lá. É hora de liberar o que nunca foi seu, acalmar as vozes dos outros, apagar as máscaras impostas. Aqui, redescobra que você, como você é, não precisa de ajustes para merecer. E tenta não acelerar esse processo. A metamorfose tem seu próprio ritmo. Como o sol ao quebrar o amanhecer, ele não pode ser apressado. Mas quando chegar, transforma cada canto. É isso que está acontecendo em você. Todo dia de distância aparente é um acúmulo de brilho. E chegará o momento em que tudo o que semeado surgirá nas formas que você pode imaginar agora. Em algum momento, você pode se perguntar quando esse processo terminará. Quando esse ponto chegar onde, finalmente, você sentirá que tudo aconteceu. Mas a verdade é que não há fim definitivo, não há objetivo concreto do outro lado da estrada. O que existe é um fluxo constante, uma evolução sem pausar que o convida repetidamente para redescobrir quem você é, para aprofundar sua própria essência e reconhecer as capacidades que você ainda não havia explorado. Este passeio não é algo concluído em qualquer dia. É uma experiência que você está vivendo neste momento preciso. E quando você sair deste espaço, não será o mesmo. Algo em você terá transformado. Um novo visual calmo, mais claro. Uma firmeza que não balança com os ventos no exterior. Essa transformação não nasceu do que você consegue,
mas do que você se integra em si mesmo enquanto passa por esse silêncio. As conexões que há muito desapareceram. Eles estão apenas esperando o instante certo se manifestar. E quando o fizerem, virão de outro lugar, mais alinhados com você, mais honestos. Eles não serão mantidos em deficiências, mas em liberdade. Eles não serão construídos com o que você pode obter, mas pelo que você está pronto para compartilhar. É por isso que desta vez tem muito valor. Como não o leva a um ponto fixo, torna você alguém capaz de caminhar com significado, com verdade interior. O isolamento, então, não é uma parede, mas um limiar. Não é uma pausa, é transformação. Mesmo nos dias em que tudo parece parar, você ainda é guiado, acompanhado por uma força maior que vive dentro de você. Você não precisa saber exatamente como será o futuro. Nem você precisa ter todas as certezas agora. Você só precisa confiar no presente, neste momento silencioso que, embora pareça vazio, é o espaço onde tudo começa a tomar forma. É aqui onde sua luz começa a crescer. E quando chegar a hora, não será porque você chegou a um destino, mas porque sabe como andar com sua própria luz. E agora me diga a sinceridade, você já sentiu que a vida faz uma pausa? Como se tudo ao seu redor parasse apenas para que você pudesse olhar e se reconectar com quem você realmente é. Você pode estar vivendo agora, ou talvez você tenha tido um momento assim e só agora você entenda o quanto precisava desse processo. Eu adoraria conhecer sua história. Diga-me nos comentários se você cruzou um processo de isolamento como esse. O que você aprendeu naquele momento? O que mudou em você depois de vivê-lo? São experiências como essa que enriquecem e fortalecem ainda mais essa comunidade. E se esta mensagem ressoou com você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você apoia esse trabalho e me ajuda a continuar compartilhando reflexões que falam com o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E antes de sair, diga-me, que cidade você está assistindo a este vídeo? Adorarei saber até que ponto essa mensagem está chegando.